do Senhor, amém? Amém. Mais um dia na presença de Deus, agradecendo primeiramente ao Senhor pela felicidade. Como eu comecei trazendo um estudo sobre o perdão, eu quero continuar nesse mesmo tema, onde eu vou fazer um resumo. E o que eu quero falar hoje é sobre nós se libertando da amargura, da mágoa. Muitas das vezes nós também somos pessoas influenciadoras, na qual influenciamos outras pessoas a criar desprezo em outras vidas. Meus amados, meus queridos, Deus de poder, Deus de glória. Porque vemos que nós somos influenciadores, porque, meus amados, meus queridos, Santo Deus poderoso, e muitas vezes, por nós sermos magoados, por nós sermos amargurados com o que nos aconteceu, muitas vezes nós não temos esse poder de influenciar outras pessoas para amargurar, para desprezar aqueles que estão ao nosso redor e à nossa volta. E eu quero fazer um resumo rápido no outro estudo que eu trouxe, que como base ficou assim, Filipenses capítulo 4 e versículo 7, que diz assim: então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês. E por que eu tinha pegado esse capítulo, esse versículo de Filipenses capítulo 4 e versículo 7? Como nós sendo aquelas pessoas que queremos alcançar essa paz que excede todo o entendimento. E quando nós não liberamos o perdão, quando nós estamos amargurados, quando nós estamos magoados, Pai querido, Pai amado, Deus Santo, Deus poderoso, acaba se tornando uma coisa que nos impede de alcançar essa paz que excede todo o entendimento, que é a qual o Senhor ele tem preparado para cada um de nós. E um dos títulos que eu falei foi que a jornada do perdão ele é um processo contínuo. E como resumo eu coloquei assim: a jornada do perdão ela não termina com um ato único, mas é um processo de crescimento, maturidade e obediência. À medida que crescemos espiritualmente, nós somos chamados a perdoar em níveis mais profundos. Talvez hoje nós perdoemos uma ofensa, mas amanhã Deus nos mostre uma nova área onde precisamos liberar o perdão. O perdão é um caminho que percorremos com Deus, permitindo que o Senhor nos guie e nos mostre onde precisamos de cura. Deus amado, Deus querido, Deus de poder, Deus de glória. Um outro tema que eu falei também foi que o perdão ele é muito mais uma decisão do que um sentimento. E como resumo eu quero deixar aqui dizendo assim: o perdão ele é muito mais uma decisão do que um sentimento. Se esperarmos até sentir que nós estamos prontos para perdoar, nós podemos nunca chegar lá. Jesus ele vai nos ilustrar na tua palavra que devemos perdoar sem limite. O perdão que Deus nos concedeu, o perdão que nós recebemos de Cristo, ao nos abençoar com o dom da salvação, ele é tão grandioso que qualquer ofensa que outro ser humano venha praticar contra nós, ela torna-se irrisória, ridícula ou absurda. Embora possamos fazer sofrer por algum tempo, perdoar sempre dará mais espaço à plenitude divina em nossa alma. Perdoar é uma decisão que pode não remover imediatamente os sentimentos de dor ou raiva que estamos sentindo, mas que começa um processo de cura em nosso coração. E eu falei também a força para perdoar, a força ela vem de Deus. Um dos versículos que eu usei para relatar sobre isso está em Filipenses também, capítulo 4, versículo 13, que é onde Paulo ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Se nós precisamos de força para perdoar alguém, nós temos que buscar diante de Cristo. Se nós precisamos de força para continuar vencendo as batalhas que acontecem durante os nossos dias, durante o que nós estamos passando, é somente em Cristo que nós encontramos essa força, é somente Cristo que nos traz a força para vencer. Meus amados, queridos de poder e de glória, como resumo eu coloquei assim: a força para perdoar ela vem de Deus, não de nós mesmos. Quando enfrentamos ofensas profundas, é no poder de Cristo que encontramos a capacidade de liberar o perdão. Perdoar exige humildade, e a humildade é fruto da dependência de Deus. Quando oramos e pedimos que Ele nos ajude a perdoar, o Espírito Santo ele trabalha em nossos corações, removendo a dureza e substituindo-a por compaixão. E é essa graça divina que nos dá a força para seguir o exemplo de Jesus, que perdoou até mesmo aquele que o crucificaram. Quando entendemos que Deus é nossa força, percebemos que não precisamos perdoar sozinhos. E um dos outros títulos também que eu
acabei usando foi o perdão, ele é um ato de obediência a Deus. E aí eu citei o versículo de Colossenses, capítulo 3, versículo 13, que vai dizer assim: zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Esse é o chamado do Senhor. Esse é o chamado que o Senhor quer que nós venhamos viver em obediência à palavra de Deus, em obediência e um aprendendo com o outro. É isso que o Senhor nos chama a viver. E como resumo está assim: perdoar não é uma opção para o cristão, mas uma decisão e um mandamento claro de Deus. Essa obediência, ela nos liberta e nos aproxima de Deus. Durante o processo de obediência em liberar o perdão, o Espírito Santo está sempre nos ajudando. A obediência no perdão nos ajuda a amadurecer espiritualmente quando escolhemos obedecer, mesmo quando não sentimos vontade de perdoar. Estamos demonstrando a nossa confiança em Deus e em sua sabedoria. E Deus, ele nos recompensa em obediência, trazendo paz, trazendo cura física, espiritual e bênçãos à nossa vida, além de nos manter em um caminho de santidade e de acordo com a vontade de Deus. E aí eu continuei também, eu falei um pouquinho sobre a compreensão do perdão. Eu citei o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 15, que vai dizer assim: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as vossas transgressões. E como resumo eu coloquei assim: fica claro o desejo de Deus de sempre nos perdoar, mas cabe a cada um de nós fazer com que a vontade de Deus permaneça. Jesus Cristo, ele deixa claro também que se não perdoarmos os nossos irmãos, Cristo também não nos perdoará. Deus, ele tem nos dado seu perdão gratuitamente, sem que ainda nós viéssemos a merecer, e espera que usemos do mesmo Espírito misericordioso para com quem nos ofende. Se fluímos com o Pai Celestial no mesmo Espírito perdoador, nós permanecemos na reconciliação alcançada pelo Senhor Jesus. E aí eu coloquei também perdoado para perdoar, que vai relatar em Mateus 18:35, que vai ser a palavra do rei, do servo e do seu conservo, na qual o rei vai perdoar a dívida do seu servo que era impagável, meus amados queridos de poder de glória. E na onde esse servo ele vai ter o seu conservo, na qual esse servo vai pedir para o rei perdão, vai pedir misericórdia, o rei vai perdoar esse servo. Mas aí então o servo ele vai caminhar para a sua casa, para o seu local, meus amados queridos de poder e de glória, e o seu conservo vai pedir perdão por uma dívida tão pequena que aquele conservo ele tinha para com o servo. Mas esse servo ele não vai liberar o perdão. Olha onde, meus amados queridos de poder e de glória, nós podemos chegar ao ponto de nós pedirmos perdão ao Senhor por aquilo que fazemos, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, mas muitas vezes nós, sendo esse servo, não liberamos o perdão para aquelas outras pessoas que na qual nos ofendem, que na qual nos atacam, meus amados queridos de poder e de glória. E aí eu coloquei como um resumo assim: o primeiro devedor, ele tinha uma dívida impagável, enquanto que a do segundo estava ao seu alcance. Não há como comparar a dívida de cada um. Esta diferença, ela revela a dimensão da dívida que nós tínhamos para com Deus, e que por ser impagável, todos nós estávamos destinados à prisão e à escravidão eterna. Mas sem que fizéssemos algo por merecer, Deus, em sua bondade, ele nos perdoou de uma dívida impagável. Portanto, o Senhor espera que façamos o mesmo para com os nossos irmãos. E aí eu quero entrar agora no tema libertando-se da amargura. E aí eu peguei para essa explicação, eu peguei o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Na minha tradução está escrito assim: vigiai, para que ninguém se exclua da graça de Deus, e nenhuma raiz de amargura
que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Meus amados, queridos, Deus de poder, Deus de glória. A amargura, eu coloquei assim, a amargura não apenas nos prejudica espiritualmente, mas também ela pode afetar as nossas emoções, nossos relacionamentos e nossa saúde física. E assim como a palavra nos ensina, e assim como acabamos de ler, vamos ver que essa mágoa, na qual quando ela é brotada dentro de nós e ela cresce, ela acaba muitas vezes não prejudicando só a nós mesmos, mas muitas vezes ela pode prejudicar a nossa família, pode prejudicar o ambiente na qual nós estamos. Meus amados, Deus querido, Deus de poder, Deus de glória. E quando não perdoamos, a amargura ela começa a criar raízes em nossos corações. Essa raiz ela cresce e eventualmente ela afeta cada área de nossas vidas. A amargura ela pode roubar a nossa paz, rouba a nossa alegria e nossa capacidade de amar. Ela nos mantém presos ao passado e nos impede de viver uma vida abundante que Deus deseja para nós. Meus amados, queridos, Deus de poder, Deus de glória, que ainda que nós venhamos ouvir palavras de ofensa, que ainda que nós venhamos ser muitas vezes desprezados, meus amados, queridos, Deus de poder, Deus de glória, que nós não venhamos deixar essa ofensa que nos foi causada, ela voltar, crescer dentro de nós e fazer com que ela fique mais difícil de ser arrancada, meus amados, queridos, Deus de poder, Deus de glória. É isso que Paulo ele está ensinando aos hebreus, Deus Santo e Deus Poderoso. Não deixe que a amargura venha crescer a tal ponto que você venha ficar, talvez, querido, para Deus de poder, Deus de glória, entrar em depressão, entrar em ansiedade, porque a todo momento o Senhor está falando sobre o perdão, o Senhor ele está falando para cada um de nós. Não deixe que a mágoa, não deixe que a tristeza, não deixe que o desprezo, não deixe, Deus amados, querido Deus de poder, Deus de glória, que tudo aquilo que nos foi causado venha crescer e se tornar mais difícil de ser curado, e se tornar mais difícil daquela ferida ser fechada dentro de nós. E aí eu coloquei assim, uma pergunta: o que acontece quando nós escolhemos perdoar? Quando nós escolhemos perdoar, nós arrancamos a raiz da amargura antes que ela cresça demais. O perdão, ele quebra o ciclo e nos liberta para viver essa paz, na qual é a paz que eu citei, de Filipenses capítulo 4 e versículo 7, que é a paz que excede todo entendimento. E o Espírito Santo, ele nos ajuda nesse processo, trazendo cura e renovação ao nosso coração. E Cristo, ele nos chama a viver em liberdade e não em amargura. E aí eu peguei o livro de João capítulo 8, versículo 36, que vai falar sobre realmente viver em liberdade. João 8, 36. Assim sendo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus amados, queridos, Deus de poder e de glória, aqui está, né? Se nós realmente perdoarmos de corpo e alma e espírito, verdadeiramente nós seremos livres daquilo que nos foi causado. Verdadeiramente nós teremos uma vida em paz com Cristo, meus amados, queridos, Deus de poder e Deus de glória. E aí um outro título que eu coloquei, que eu estudei, na qual eu achei interessante, e aí eu coloquei assim como título: o perdão e a restauração da alegria. E eu coloquei assim: a falta de perdão, ela pode roubar a nossa alegria. E aí no Salmo de Davi, Salmo 51, versículo 12, vai dizer que Davi ele vai clamar a Deus, e está escrito assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. O perdão, tanto o que recebemos de Deus quanto o que nós oferecemos aos outros, restaura a nossa alegria, porque nos liberta do peso da culpa, da amargura e do ressentimento, na qual ele é brotado dentro de nós. Davi ele vai clamar, ele vai fazer uma oração. Olha a importância da oração no processo com que nós venhamos a perdoar aos nossos irmãos. Muitas vezes nós não temos força para perdoar com as nossas próprias forças, mas o Senhor nos convida a colocarmos diante de Cristo tudo aquilo que precisamos, e assim o Senhor, ele, com o seu Espírito Santo, ele vai nos ajudar
Deus amado, Deus querido, Deus de poder, Deus de glória, nessa caminhada, nesse processo, ainda que seja doloroso, ainda que seja muitas vezes difícil de liberar, Deus amado, Deus querido, Deus de poder, Deus de glória, ainda que seja difícil liberar o perdão. E aí eu coloquei aqui como explicação: Davi, ele experimentou a restauração da alegria após confessar seus pecados e buscar o perdão de Deus. A sua alma, ela estava angustiada pelo peso da culpa, mas ao ser perdoado, ele foi restaurado à plena alegria. Quando nós estamos com a amargura dentro de nós, quando nós estamos magoados, nós nos sentimos culpados, porque se nós muitas vezes acabamos pensando: se eu não tivesse dito tal coisa, hoje eu não teria ofendido, ou eu não teria sido ofendido por alguém. Se eu não estivesse em tal lugar, Deus amado, Deus querido, Deus de poder, Deus de glória, eu não seria ferido pela palavra ou por uma atitude, Deus amado, Deus querido, Deus de poder, Deus de glória. Da mesma forma, quando perdoamos, nossas almas, elas são renovadas, e a alegria que o pecado ou a mágoa roubaram, ela é restaurada. E aí eu coloquei mais: o perdão, ele é um convite para a alegria. José, ao perdoar seus irmãos, não apenas restaurou sua família, mas também experimentou alegria ao ver o plano de Deus se cumprir em sua vida. A mágoa que poderia ter destruído a sua alegria e a sua família foi substituído pela paz e pela felicidade que o perdão trouxe. Olha o poder do perdão na vida para restaurar famílias, para restaurar corações, até mesmo para trazer pessoas de volta que se afastaram do Evangelho por causa de palavras que dizemos. Olha o peso das nossas palavras quando nós falamos muitas vezes sem pensar, ou quando nós falamos até mesmo na hora da raiva. Mas muitas das vezes, Deus amado, Deus querido, Deus de poder, Deus de glória, ainda que nós sejamos vítimas, Deus Santo, Deus poderoso, mas se nós tivermos a atitude de ir lá, conversar com aquela pessoa e pedir o perdão, nós, Deus amado, Deus querido, Deus de poder, Deus de glória, o Senhor, através do Espírito Santo, Ele pode restaurar e trazer de volta aquela família, que na qual o Senhor sempre nos pede com que venhamos viver em união, Deus amado, Deus querido, Deus de poder, Deus de glória. E aí eu coloquei o perdão e a gratidão, ela andam lado a lado. O perdão e a gratidão estão profundamente ligados. Quando perdoamos, nós reconhecemos o quanto já fomos perdoados. Por isso, Deus gera um coração cheio de gratidão. Vamos em Efésios, capítulo 1, versículo 7. Efésios capítulo 1, versículo 7. E diz assim: nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Meus amados, Deus querido, Deus de poder, Deus de glória, nós recebemos essa redenção de Cristo. Quando outrora, ainda em Adão, ele pecou e todos nós estávamos condenados a viver no pecado. Mas aí o Senhor, Ele vai descer do céu, Ele vai entregar a sua vida por amor de nós, e nós vamos ser resgatados por essa redenção e pelo sangue derramado naquela cruz. E da mesma forma o Senhor, Ele quer que nós venhamos viver, com que nós venhamos ter misericórdia, com que nós venhamos ter compaixão e oferecer àqueles que estão ao nosso redor e à nossa volta o melhor de nós. Pois nós temos a capacidade de ser pessoas que podemos influenciar pessoas para o bem e pessoas para o mal. Deus amado, Deus querido, Deus de poder, Deus de glória. Mas basta saber a cada um de nós o que nós temos dentro do nosso coração. Porque se nós somos pessoas boas, pessoas dispostas a viver diante de Cristo, a viver de acordo com a palavra de Cristo, nós levaremos aquilo que o Senhor nos chamou a levar: o amor, a compreensão, a justiça, levar esse evangelho na qual ele é maravilhoso, ainda que durante esse processo, e na qual nós estamos, para receber a salvação de Cristo. Deus amado, Deus querido, Deus de poder, Deus de glória, Deus santo, Deus poderoso, que ele seja doloroso. E aí, como explicação, eu coloquei assim: perdoar os outros nos faz lembrar de quão grande foi o perdão que nós recebemos de Cristo. Jesus, ele contou uma parábola do credor impiedoso em Mateus 18, 23 a 35, para ilustrar perfeitamente, meus amados queridos, Deus de poder, Deus de glória, esse ponto: o perdão que nós recebemos de Cristo.
o perdão que aquele servo ele recebeu daquele rei, mas aquele servo ele não ofereceu ao seu conservo. O servo que foi perdoado de uma grande dívida, mas se recusou a perdoar uma dívida menor, ele perdeu a oportunidade de viver em gratidão. Muitas vezes nós olhamos para a cruz, reconhecemos o perdão maravilhoso que Cristo nos concedeu, mas nós, pela ganância, muitas vezes, por dar mais ouvido, por dar mais atenção à amargura que nos foi causada, Deus amado, Deus querido, Deus de poder, Deus de glória, nós não queremos estender este mesmo perdão que nós recebemos de Cristo. Quando falhamos em perdoar, nos afastamos da gratidão por tudo o que Deus fez por nós. E aí eu coloquei o versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que vai dizer assim: dai graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quando nós cultivamos um coração grato por tudo o que Deus nos deu, é mais fácil perdoar. A gratidão, ela nos lembra que somos todos recipientes da graça de Deus e que assim como fomos perdoados, devemos estender esta mesma graça. Deus amado, Deus querido, Deus de poder, Deus de glória. E aí, para finalizar, eu coloquei perdão e confiança. Como reconstruir? Eu peguei o livro em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Vai dizer assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. E aí eu coloquei aqui uma explicação. O ser humano, ele herdou de Deus a capacidade de resolver os problemas e também de ordenar o caos. Mas, para uma solução perfeita e duradoura, devemos sempre consultar o Senhor em oração e em sua palavra. Não confiar jamais apenas em nossa força e sentimentos, mas devemos depositar toda a nossa fé no amor de Deus, no amor e no poder de Deus. Da mesma forma que os nossos antepassados de Israel confiaram em Deus e foram salvos, o próprio rei Davi suplicou a seu filho Salomão que oferecesse seu coração em plena e sincera confiança ao Senhor. E aí no livro de Salmos, capítulo 2, vai falar dessa confiança, que na qual os antepassados eles tiveram depositado, Deus amado, querido Deus de poder, Deus de glória, e o Senhor os resgatou, o Senhor os livrou daquela situação na qual eles estavam passando. E assim mesmo também a ser a nossa confiança diante de Cristo, depositar primeiramente em Cristo, buscar em Cristo aquilo que o Senhor quer que nós venhamos viver. Salmos capítulo 2, 22, versículo 4 e versículo 5. Salmos capítulo 4, capítulo 22, versículo 4 e versículo 5. Que diz assim: nossos antepassados confiaram em ti, tiveram fé em ti e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti creram e não desapontaram. Nós sabemos que nós, como seres humanos, ainda que nós venhamos pedir perdão, nós podemos muitas das vezes cometer os mesmos erros, podemos muitas das vezes falhar da mesma forma que falhamos, mas quando nós depositamos a nossa confiança verdadeiramente em Cristo, o Senhor ele é fiel para nos justificar, o Senhor ele é fiel para nos mostrar, Deus amado, Deus querido, Deus de poder, Deus de glória, a cada vez mais o caminho que nós devemos andar e o caminho que devemos seguir. Deus amado, Deus querido, Deus de poder, Deus de glória. E aí eu coloquei assim: quando perdoamos, nós liberamos amargo e ressentimento, mas por muitas das vezes a confiança ela pode levar tempo para ser instaurada, especialmente em casos de traição ou feridas profundas, que podem levar mais tempo para cicatrizar.
José ele perdoou seus irmãos, mas testou sua confiança antes de revelar sua identidade e restaurar o relacionamento completamente. A confiança ela pode ser restabelecida, mas é um processo que requer tempo, arrependimento e mudança. Deus ele nos dá a sabedoria para discernir como reconstruir a confiança. E a oração é um componente essencial nesse processo, pois nos ajuda a ouvir a direção de Deus e a caminhar com cautela e discernimento. E aí temos muitos exemplos de pessoas que foram magoadas, de pessoas que até mesmo no meio da sua família foram traídas, foram jogadas em cisternas, meus amados queridos de poder e de glória, mas que estavam confiantes no Senhor, que o Senhor poderia restaurar a sua família. Mas o Senhor ele precisa que nós venhamos orar. Deus amados, queridos de poder e de glória, o Senhor ele precisa que nós venhamos ser pessoas que estão dispostas a liberar o perdão, para que possamos andar da mesma forma como Cristo nos chama. Deus amado, Deus querido, Deus de poder e de glória. E assim eu encerro esse estudo. Deus amado, Deus querido, Deus santo, Deus poderoso, ainda tem 5 minutos. Deus santo, Deus poderoso, Deus de poder e de glória. Se o irmão quiser complementar, ou se eu esqueci de falar alguma coisa, e os irmãos quiserem complementar, Deus amado, Deus querido, Deus de poder e de glória, pode falar. Amém? Amém? E esse foi o estudo de hoje. E as formas que glorifiquem e exaltam o Deus.